castelo forte é o nosso Deus. Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, versos 8 a 13, versos 6 a 13. Gênesis capítulo 3, versos 6 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então, até o 13. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua presença conosco nesta manhã. E muito obrigado porque o Senhor nos tirou de nossos lares para podermos nos encontrar aqui como irmãos em Cristo, a fim de ouvirmos a tua voz. Pedimos-te, ó Pai, que a tua graça possa abrir nossos corações, a fim de que o teu Espírito haja em nós, e desta maneira, ó Deus, a instrução da tua palavra possa promover as mudanças necessárias para as nossas vidas. Tenha misericórdia de todos nós, para que sejamos atentos à tua voz nesta manhã. É em nome de Jesus, portanto, que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, existe algo muito profundo na maneira como o ser humano reage à culpa. Desde os primeiros capítulos da história, da nossa história, da história humana, o homem tenta se esconder dos seus pecados. Às vezes ele muda os nomes dos pecados, cria justificativas morais, transfere responsabilidades para outras pessoas ou para situações, constrói muitos mecanismos e estratégias para aliviar a sua consciência. A modernidade, inclusive, sofisticou esses mecanismos, dando às coisas nomes diferentes, e alterou a essência daquilo que nós chamamos pecado ou daquilo que nós consideramos transgressão da lei de Deus. De certa maneira, nós continuamos escondidos entre árvores, como aqueles primeiros seres humanos, e apenas trocamos o nosso jardim por muitas ideologias, por distrações, às vezes discursos de uma religiosidade externa, que muitas vezes, obviamente, não reflete aquilo que está na palavra do Senhor. Esse texto, Gênesis 3, de 6 a 13, ele vai certamente descrever um dos momentos mais decisivos da nossa história, da história humana, logo depois da criação. Repare que aqui nós não apenas encontramos a queda de Adão e Eva, mas nós também contemplamos, de maneira infeliz, a entrada da desordem de toda a realidade. O pecado, ele vai quebrar a comunhão com Deus, desintegrar o coração humano. E o pecado vai também contaminar todos os relacionamentos que antes haviam sido criados para a glória de Deus e para a edificação dos seres humanos. Reparem, os irmãos, que agora nós temos uma narrativa que apresenta palavras muito pesadas, como, por exemplo, vergonha, medo e culpa. Estas coisas entram no mundo por causa do pecado. O homem foge de Deus.
O ser humano foge de Deus, mostrando que o pecado ele nunca produzirá liberdade, mas sempre um estado de alienação, no qual o homem estará sempre sujeito, preso à sua própria vontade, à sua própria cobiça, aos seus próprios desejos. O pecado sempre vai levar o ser humano a fugir da presença de Deus. O pecado sempre nos conduzirá a esconder a nossa culpa e tentar transferir a responsabilidade das nossas ações para outras coisas, que podem ser pessoas ou mesmo circunstâncias. E tudo isso também vai revelar que somente a graça divina, somente a presença constante do Senhor conosco, é o que pode restaurar esta comunhão quebrada, esta rebelião humana que destruiu o relacionamento com o Senhor. Então, nesse primeiro momento, nós vamos tratar exatamente deste primeiro ponto, a fuga do homem da presença de Deus e as consequências terríveis do pecado. E, em primeiro lugar, o que a gente percebe no versículo 6 é que o pecado, ele seduz o nosso coração e ele sempre desorganiza aquilo que Deus estruturou desde o princípio. Observe o versículo 6, como ele descreve o ato da queda com uma precisão impressionante e, inclusive, trazendo à nossa percepção os vários sentidos do ser humano. Nós sabemos que, em geral, nós temos 5 sentidos. Algumas pessoas alegam ter um 6º sentido, uma percepção sobrenatural das coisas. Mas, em geral, nós temos 5 sentidos: a visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato, por onde nós sentimos o cheiro das coisas, por onde nós tocamos, ouvimos, sentimos o gosto e vemos. Curiosamente, o texto mostra que estas percepções, ou este sentido humano, foi exatamente o instrumento usado pela serpente para seduzir a mulher. O verso 6 diz, vendo a mulher, vendo, portanto, o primeiro sentido, ela viu que a árvore era boa para se comer, aqui está o paladar, agradável aos olhos, mais uma vez a visão, árvore desejável para o entendimento, aqui está uma das nossas faculdades, que é a faculdade do entendimento ou do conhecimento. Tomou-lhe do fruto, tomou, ou seja, houve um tato, ela pegou, ela tocou o fruto e então comeu, ela também pelo seu paladar. Observe que ela ouve a serpente, ela usa os seus ouvidos, ela vê a árvore, ela sente o gosto da árvore, ela pega na árvore e ela contempla tudo isso como uma forma de alteração do seu próprio entendimento. Talvez pensando que esse entendimento pudesse, de fato, ser engrandecido, ser aumentado, como, aliás, era a pregação daquele grupo que surgiu logo na época de Cristo e que depois se desenvolveu ao longo da história, chamado gnosticismo, que pensava que o ser humano ele seria evoluído a partir exatamente deste entendimento mais ampliado a respeito de si próprio e a respeito da realidade. Mas voltando ao texto de Gênesis, a estrutura deste texto mostra um movimento interno do pecado. Observe que o olhar ele conduz ao desejo. A mulher vê e deseja. Ela vê e considera que aquele fruto é bom para se comer, ele é agradável aos olhos, ele é desejável. Observe que os adjetivos usados aqui, boa, agradável e desejável, são todos eles que apelam para os sentidos. E, mais uma vez, são todos eles que apelam para a cobiça, para o desejo. E o desejo conduz ao ato propriamente dito, que é tomar o fruto e comer. E este ato, que é produzido pelo desejo do coração, ele agora, como consequência, ele leva à destruição espiritual, que nós veremos daqui a pouco. Ou seja, este ato, ele conduz à ruína. Observe, então, este caminho. Este caminho que Tiago, lá no capítulo 1, versos 14 e 15, ele traça também de uma maneira excepcional, pensando neste padrão. Tiago diz lá no texto que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, o ver a mulher, que a árvore era boa, ela viu. A cobiça, o desejo,
O pecado, portanto, conforme Tiago e conforme este texto de Gênesis, ele nunca começa com as ações, ele nunca começa com as mãos, mas ele começa, antes de tudo, no coração. É no desejo profundo do coração. Observem que, antes de tomar o fruto, de pegar o fruto, Eva, ela já havia aceitado a interpretação da serpente. Então, a queda prática é uma consequência de uma queda anterior, que nós podemos chamar de uma queda teológica. Por quê? Porque o homem sempre peca, porque primeiro ele deixa de confiar na autenticidade da palavra de Deus. Observe que Deus havia dito aos primeiros humanos, Adão e Eva, ao primeiro casal, a respeito do que eles deveriam fazer. Mas o fato de eles não acreditarem na autenticidade da palavra de Deus fez com que eles, então, reinterpretassem a vida ou a realidade sem Deus. E, por esta razão, eles passaram a reinterpretar a vida de uma maneira distante do Senhor. Deus agora passa a ser uma peça descartada deste quebra-cabeça da realidade humana. Calvino observa que a essência do pecado original está exatamente na incredulidade. Adão e Eva, diz Calvino, eles não desobedeceram apenas uma ordem, mas eles rejeitaram a autoridade do Criador. Ou seja, eles sabiam o que a palavra de Deus havia dito e havia ordenado, mas eles decidiram, por uma autonomia, tomar esta decisão fundamental de descrer de que a palavra de Deus era autêntica. Então, Adão e Eva decidiram interpretar a realidade sem Deus. E esta não é apenas uma questão moral, mas é uma questão, antes de tudo, espiritual, que, aliás, é o que Paulo diz também em Romanos, capítulo 1. A grande queda do homem, ou a derrocada do homem, não está primeiramente na moralidade, está no âmbito espiritual. As pessoas fazem coisas imorais, promíscuas, não porque o problema delas seja primeiramente a imoralidade, mas elas cometem atos imorais porque o problema delas, antes de tudo, é a compreensão que elas têm a respeito de Deus. Portanto, o problema das pessoas é um problema espiritual, fundamentalmente espiritual. É a visão que elas têm de Deus que leva a uma interpretação errada da vida. Mais uma vez eu chamo a atenção dos irmãos para esta tríplice descrição da árvore, porque ela é extremamente significativa para nós. O texto diz que ela era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Interessante que João utiliza esta linguagem lá na primeira carta, no capítulo 2, no verso 16. Ele diz que o grande problema nosso são 3 tipos de pecados: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Repare novamente a tríplice descrição, 3 vezes. A estrutura da tentação, portanto, ela permanece a mesma ao longo da história. Nada mudou. A mesma tentação que apareceu a Eva é a mesmíssima tentação que agora também aparece a todos nós, de maneira tríplice: agradável aos olhos, desejável para o entendimento e boa para se comer. Isso nos ajuda, meus irmãos, a compreendermos os dilemas da cultura contemporânea. Porque, como todos sabemos, nós vivemos num tempo em que cada um afirma ter a sua própria verdade, o que nós chamamos de relativismo. E esse relativismo afirma que o indivíduo ele possui autoridade para definir entre o bem e o mal. As pessoas é que devem definir individualmente o que elas acham que é bom e o que elas acham que é mal. A verdade, ela deixa de ser recebida pelas pessoas e ela passa a ser construída socialmente. Por isso, a tentação da serpente continua viva entre nós. Sereis como Deus. Este é o grande problema, o grande dilema, por assim dizer, da sociedade contemporânea. Porque o homem contemporâneo ele quer autonomia absoluta, uma autonomia moral absoluta, radical. E é muito interessante que o pecado, por exemplo, na nossa época, ele é sempre redefinido como um condicionamento social.
E a categoria bíblica de rebelião contra Deus desaparece. Há um autor chamado Carl Trueman, que ele diz que a modernidade ela deslocou o centro da identidade humana da ordem objetiva para uma experiência subjetiva. O resultado é uma humanidade sem referências transcendentais, ou seja, sem referências a respeito de Deus. O que significa isso? Significa que nós deixamos de chamar as coisas pelos nomes que elas de fato devem ser chamadas. E nós passamos a tornar subjetivas as experiências de pecado. Então, aquilo que é pecado deixa de ser, porque nós simplesmente ressignificamos, trocamos o nome. E este é um grande problema do pragmatismo evangélico contemporâneo, porque ele reproduz esse padrão mentiroso, falso, de uma maneira muito sutil. A verdade ela deixa de ser medida pela fidelidade à palavra de Deus ou pela fidelidade à autenticidade da palavra e passa a ser avaliada pelos resultados, os resultados sociais, culturais. Não é nenhuma novidade para os irmãos observarem, por exemplo, os cultos modernos, em que os cultos eles se tornam mais espetáculos para agradar as pessoas, para elogiar a subjetividade das pessoas, para que as pessoas tenham uma experiência positiva diante da religião, diante de Deus. Poucas são aquelas pregações que não sejam produtos motivacionais. Poucos são os pastores que pregam a respeito do inferno, a respeito do pecado, da morte. Poucos são aqueles que ainda apontam o grande problema do ser humano, que é um problema teológico. Muitos, ao contrário disso, adaptam a igreja ao mercado religioso, como se uma comercialização de fé fosse, de fato, algo que Deus houvesse ordenado pela Escritura. A eficácia de muitas igrejas, de muitos crentes, acaba substituindo a verdade. E quase sempre, meus irmãos, de fato, a serpente continua vencendo. Esse texto ele mostra também que Eva deu ao marido e ele comeu. O versículo 6 traz esta observação logo no seu final. Porque, de fato, o texto mostra que o pecado ele nunca permanece individual. O pecado ele se espalha. O pecado ele contamina todos aqueles que estão à volta. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 12, declarou o seguinte, que por um só homem entrou o pecado no mundo. Adão, por um só homem foi capaz de trazer consequências cósmicas, históricas, relacionais. O homem não apenas cai individualmente, mas ele arrasta consigo toda a criação, todos aqueles que estão ao redor. O teólogo Herman Bavinck, que também afirma que o pecado ele introduziu uma desordem tão profunda na humanidade que ele atingiu todas as dimensões da existência humana, todas. O intelecto, a vontade, os afetos, as relações, tudo isso está contaminado pelo pecado. Aquilo que você pensa de maneira quebrada, fragmentada, contaminada pelo pecado. As suas vontades, a volição, aquilo que leva você a fazer algo, também está contaminado pelo pecado. Os seus afetos, ou seja, aquilo que o seu desejo conduz, também está contaminado pelo pecado. As nossas relações humanas, ou mesmo as relações com a natureza, com os animais, etc., também estão contaminadas pelo pecado. De modo que o problema da humanidade não é nada superficial. Não é aquela ferida que você vai ao hospital apenas para, quem sabe, raspar e tratar ali aquela situação que pode ser retirada. Mas é muito mais do que isso. É como um melanoma mesmo, que penetra na pele e que se espalha pelo corpo e que mata aquele que possui sem tratamento. Não estamos apenas moralmente enfraquecidos, mas nós estamos, meus irmãos, espiritualmente corrompidos. E é isso que o texto quer nos mostrar. E esta verdade, em segundo lugar, produz vergonha, medo e afastamento de Deus. Vergonha, medo e afastamento de Deus. Irmãos, podem perceber que todos aqueles que pecam publicamente, eles têm essas três reações, quase sempre. Eles fogem da presença de Deus, eles não aceitam a confrontação da palavra, e todos aqueles que confrontam os pecados são tidos como inimigos, então eles fogem de Deus, eles têm medo de encarar a realidade proposta por Deus na palavra, de uma transformação profunda,
e, naturalmente, eles passam a nutrir vergonha, tanto de Deus quanto das pessoas. O versículo 7 descreve isso. No versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse versículo ele mostra a imediata consequência da queda. O verso 6 mostra a queda. E vejam que não há intervalo entre um versículo e outro. Geralmente, quando a Escritura faz desta maneira, especialmente no Antigo Testamento, é para mostrar que a reação posterior ela é imediata. Não há intervalo entre uma coisa e outra. É ato contínuo. Portanto, a consequência do pecado foi uma ironia muito profunda aqui. Porque a serpente, ela prometeu iluminação. Ela prometeu o conhecimento para além de Deus. Mas vejam o resultado. O resultado é vergonha. O resultado é esconder-se, fugir. O homem estava buscando autonomia. O homem estava buscando uma mente iluminada. Mas o que ele encontra é miséria. E a palavra nudez, que aparece aqui no texto, ela não é meramente física, como a nossa nudez. Mas ela simboliza mais do que isto. A nudez, de acordo com Gênesis, é uma exposição moral. E, ainda mais, é uma vulnerabilidade espiritual. Ou seja, eles estavam absolutamente abertos à presença de Deus. Antes da queda, Gênesis 2, 25, os irmãos podem ler, eles estavam nus e não se envergonhavam. O problema, portanto, não é a nudez. O problema não é a nudez. Eles estavam nus e não tinham vergonha. Mas agora, com a queda, a nudez se torna vergonhosa. E exatamente pelo fato de que a vergonha surge quando o pecado entra no mundo. Porque o pecado, ele destrói a harmonia interior do ser humano. O homem já não consegue mais permanecer transparente diante de Deus, nem diante do outro. Por isso nós temos tantos problemas com relação ao modo como nós nos mostramos às pessoas. Nós sempre temos a tendência de maquiar, literalmente, os nossos defeitos. Porque o pecado gerou isso em nós. Nós não temos a tranquilidade moral de sermos ou de nos apresentarmos feios diante das pessoas. Nós queremos nos embelezar, nós queremos nos produzir, nós queremos tirar a nossa sujeira, nós queremos tirar as nossas limitações, tirar as nossas rugas, tirar aquilo que aparentemente nos torna feios. E esta é uma consequência de pecado. Porque foi o pecado que trouxe a feiura para o mundo. Antes, todas as coisas eram boas, belas, conforme criadas por Deus. Mas é o pecado que traz a feiura, a vergonha. O pecado é que não nos deixa mais nos mostrar às pessoas como nós somos. Nós precisamos, então, de certa maneira, todos nós fingirmos uns aos outros, projetarmos para além de nós alguém que nós não somos de verdade, mas que nós precisamos parecer às pessoas. Isto alguns chamam de hipocrisia, outros chamam de espelhamento. O Friedrich Nietzsche, por exemplo, disse que esta é uma reação natural do ser humano, porque nós nunca podemos nos apresentar diante dos outros como de fato somos, porque senão as pessoas se assustariam, porque nós somos tão terríveis em nós mesmos e os nossos desejos são tão moralmente corrompidos que se nós falássemos às pessoas o que pensamos, ninguém conviveria conosco. Então nós precisamos, de certa maneira, maquiar, fingir, sair, projetar um outro eu, para que as pessoas amem este outro eu, mas elas não conhecem aquilo que eu sou de fato. Agostinho também afirmava que a vergonha do ser humano, ela revela exatamente esse rompimento, essa ruptura da ordem original da alma do homem. Portanto, o homem perde a sua integridade. Ele passa a experimentar uma divisão interior, uma quebra interior, um rompimento. Nós podemos chamar isso de fragmentação. Imagine os irmãos, você pegar uma louça muito valiosa, de vidro ali, um copo de vidro, algo assim, e você jogar com muita raiva no chão, e ele se espatifar completamente, fragmentar completamente.
É exatamente isto que representa o interior do ser humano. Ele está completamente fragmentado. E por mais que você tente juntar as pecinhas que restaram ali, você nunca será capaz de retornar à originalidade daquela louça. E isso é demonstrado, irmãos, na maneira como nós nos relacionamos conosco mesmos. Por exemplo, quem de nós aqui não poderia revelar uma experiência ao longo da vida de certa ansiedade a respeito das coisas? Quem de nós aqui não tenha vivido em algum momento um vazio existencial? Talvez uma crise ao pensar na sua vida, nos seus desejos, nos seus propósitos. Quem aqui nunca se sentiu decepcionado com projetos que havia traçado e que não deram certo à sua visão e que agora parecem transtornar a sua vida? Crises identitárias, tudo isto são manifestações de uma humanidade alienada de Deus. E a tentativa de costurar folhas de figueira também é muito simbólico aqui, porque o texto mostra que o homem tenta resolver o seu problema sozinho. Veja o que o texto diz no verso 7. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. É sempre assim. Nós sempre tentamos resolver os nossos problemas por conta própria. Eles perceberam a culpa e imediatamente eles procuraram um mecanismo de cobertura. Imediatamente. Eles quiseram resolver o problema para si. Aqui nasce o moralismo, ou o legalismo. É aqui que nasce o moralismo. O que é o moralismo? O moralismo é aquilo em que o homem acredita que pode esconder a sua condição por meio dos seus esforços externos. O moralismo funciona assim. As pessoas substituem o arrependimento pela sua performance moral. São aquelas pessoas mais certinhas que você conhece. São aquelas pessoas que passam a impressão de perfeição. São aquelas pessoas mais detalhistas. São aquelas pessoas que nunca erram. Quase sempre essas pessoas são legalistas, são moralistas. Porque essas pessoas tentam construir um valor pessoal, uma performance pessoal. Elas saem de si, são pessoas todas quebradas, relacionamentos todos destruídos, mas ela não pode mostrar isso às pessoas. Então ela projeta um outro eu, e este outro eu é um eu perfeito. Ela nunca erra, os outros estão sempre errados, a culpa é sempre dos outros. Os problemas dela nunca são os dela, são sempre causados pelos outros ou pelas circunstâncias. E ela então tenta viver uma vida de religiosidade externa. Escondendo-se atrás de ativismos religiosos, tentam participar de tudo para parecer que são muito envolvidas, militam, são militantes, defendem causas, são pessoas geralmente produtivas, que fazem, assim como Marta, mas são pessoas que têm uma religiosidade externa. Esse é o chamado legalismo religioso. E o grande problema disto é que as pessoas que são assim, elas trocam a graça de Deus pelo seu próprio desempenho espiritual. Paulo confrontou pessoas desse tipo lá em Gálatas, capítulo 2, verso 16. Ele disse, o homem nunca é justificado por obras da lei. O que Gênesis quer dizer é que nenhuma folha de figueira consegue resolver o problema do pecado. Nenhum sistema moral humano pode restaurar a comunhão perdida com Deus. Nenhuma filosofia conseguirá resolver o problema do pecado. E o verso 8 aprofunda ainda mais essa tragédia. Porque o texto diz assim, quando ouviram a voz de Deus, do Senhor Deus, a voz do Senhor Deus, eles se esconderam da presença do Senhor. Aqui nós encontramos a essência da chamada alienação espiritual. O homem é criado para comunhão com Deus, mas o que acontece? Ele foge de Deus. E isso revela, meus irmãos, algo profundo para nós, que nós não podemos deixar em silêncio. É que o pecado sempre altera a nossa percepção de Deus. O Criador, meus irmãos, sempre foi para o ser humano
fonte de alegria. A presença de Deus com o homem no jardim era algo absolutamente extraordinário. Era dali que o homem recebia todas as bênçãos. Mas agora a presença de Deus traz medo. As pessoas fogem de Deus. Isaías capítulo 59, verso 2, traz um texto que os irmãos conhecem de cor, quando o profeta diz que são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. O problema do homem, portanto, é um problema teológico, não é um problema cultural. Embora a nossa cultura tente eliminar essa tensão, redefinindo Deus, redefinindo o pecado e essas coisas todas, criando muitas vezes uma mentira de que nós somos frutos das nossas próprias ações em relação à religião, mas no fundo nós somos pessoas caídas. Os seres humanos estão mortos nos seus delitos e pecados, e por isso mesmo, embora as pessoas tentem minimizar a gravidade do pecado, em nome talvez de uma graça mal compreendida, nós percebemos aquilo que Romanos 6, 1 e 2 nos afirma: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. A fuga de Adão, ela continua acontecendo ainda hoje. Você sabe, por experiência própria, que nós tendemos a fugir do pecado por meio de distrações, por meio de entretenimentos, por esta religiosidade superficial, moralista, legalista, por uma autossuficiência intelectual, quem sabe escondendo os nossos pecados atrás de confissões. Quantas vezes aqueles pastores mais dedicados às confissões, mais tradicionais, mais conservadores, caem em pecado? Porque muitos, às vezes, tentam se esconder atrás das suas próprias teologias, muitos tentam se esconder atrás dos seus próprios credos, e quando você menos espera, aquele que era o mais doutrinador de todos é aquele que cai em pecado e envergonha a igreja. Todos nós somos suscetíveis a isto. Todos nós somos passíveis da queda do pecado. E ainda, irmãos, há um terceiro ponto que eu gostaria de abordar nesta manhã. É que o pecado, ele destrói a responsabilidade e ele corrompe todos os relacionamentos. Veja o versículo 9. Ele contém uma das perguntas mais importantes da Bíblia, mais profundas, que é: onde estás? É óbvio que Deus não está perguntando aqui por ignorância. Deus sabia onde o homem estava. Mas o texto é irônico mesmo, porque a ideia é de que Deus quer confrontar o homem. A pergunta, ela é muito mais existencial do que geográfica. Não era onde o homem estava do ponto de vista físico, mas é onde você está agora do ponto de vista do relacionamento comigo. Adão, ele não apenas mudou de lugar no jardim, se escondendo atrás de árvores, mas ele mudou sua condição diante de Deus. E a resposta de Adão revela exatamente o efeito do pecado. Veja, verso de número 10. Ouvi a tua voz no jardim. O homem continua ouvindo a voz de Deus, mas teve medo e se escondeu. Então observe que o medo de Deus, ele surge exatamente no lugar de onde antes havia confiança, onde antes havia comunhão. Essa confiança agora ela é substituída pelo terror. O relacionamento com Deus torna-se marcado pela culpa. E o homem não consegue encarar de frente a realidade de um Deus justo, de um justo juiz. Não adianta você tentar pregar o Evangelho esperando que as pessoas reagirão de maneira simpática a esta verdade. Porque o Evangelho, ele sempre será devastador para o coração pecador. O Evangelho sempre produzirá uma angústia profunda no coração do homem. Porque o Evangelho é exatamente este retorno à presença de Deus. E quando os homens pecadores retornam à presença de Deus,
eles são imediatamente confrontados pelo Senhor. Há um texto em Esdras, de que eu gosto bastante, porque ele é muito esclarecedor. Quando Esdras faz uma lista daquelas pessoas que estavam voltando do exílio, é interessante que nem todos voltam. E aí a gente fica perguntando assim, mas, meu Deus, como é que pode isso? São israelitas, são pessoas que viram todo o poder de Deus na história do povo de Israel, e agora eles estavam exilados numa terra estranha, oprimidos, e eles preferem ficar nisto, preferem ficar nesta opressão, preferem ficar junto do inimigo a voltar para Deus. É estranho. Mas a explicação que nós temos ali, ela é uma explicação muito profunda. E a explicação é a seguinte: eles não voltaram porque voltar para Jerusalém significaria estar de novo diante de Deus. E isto para eles era profundamente confrontador. Então eles preferiram fugir. Deixa a gente aqui mesmo, que está bom. Como, por exemplo, em Êxodo 19, quando Deus aparece e o povo desesperado diz: Moisés, nós não suportamos a voz de Deus. Fala você mesmo. Os homens pecadores sempre fugirão de Deus. O evangelho sempre será confrontador. As pessoas nunca serão simpáticas à verdade da palavra. Não espere, meu irmão e minha irmã, quando você estiver pregando a palavra a si próprio e às pessoas, que o seu coração ou que o coração delas seja um coração aberto, completamente aberto à palavra. Nós, embora regenerados, ainda somos pecadores. E quando a palavra de Deus confronta o nosso coração, quase sempre nós passaremos por esta situação adâmica. Quase sempre nós vamos procurar culpas nas outras coisas. Quase sempre nós vamos jogar a culpa nas outras pessoas. Por que você reagiu assim? Eu reagi assim porque ele me provocou, porque ela me provocou. Eu reagi assim porque, nesse momento, não havia outra coisa para fazer. Será que não? Você pensou em todas as possibilidades? Mas é difícil suportar, é difícil não reagir de outro modo. Sim, o evangelho é difícil mesmo. O evangelho nunca foi fácil a ninguém. Paulo diz que nós somos como ovelhas levadas para o matadouro, todos os dias. Todos os dias nós estamos passando por um processo de morte, que é o nascer de novo. Então o evangelho nunca é fácil. E essa cultura moderna, que é uma cultura que transforma o pecado em algo menos grave do que de fato ele é, muito mais externo do que interno, é uma cultura que vitimiza as pessoas. As pessoas passam a ser apenas vítimas de um conceito, de um contexto cultural, vítimas de uma psique transtornada, vítima de pais que eram agressivos, abusivos, etc., vítimas de situações socioculturais. E a gente nunca fala a respeito do pecado. A gente sempre transfere os problemas para outras coisas. Mas a Bíblia, meus irmãos, afirma simultaneamente a realidade do sofrimento humano e a responsabilidade moral. Ou seja, o homem ele é afetado pelo pecado, mas ele é também responsável diante de Deus. Não é porque você tenha uma condição diferenciada que isto torna você justificável diante de Deus. Você não pode alegar diante de Deus que o seu pecado é fruto de um TDAH. Ele continua pecado. A condição de um transtorno não muda a sua relação com Deus. Quando você chegar ao céu, para prestar contas diante de Deus, quando Cristo voltar, Ele não vai eliminar os seus pecados. Não, isso aqui eu vou colocar na conta do TDAH. Isso aqui não é pecado. É pecado, queridos. É pecado. Pecado é pecado, independentemente da situação. E é por isso que nós estamos numa condição terrível, miserável diante de Deus, porque
Não há o que você possa utilizar de justificativas diante de Deus para se safar da condenação. O único que pode tirar você da condenação é Cristo. O seu TDAH vai para a cruz junto com Cristo. Ele leva o seu TDAH junto. E com ou sem, você só pode ser salvo pela graça. Não há outro caminho, não há outra condição. Nós somos afetados por todas estas coisas, mas nós somos responsáveis diante de Deus. Adão tentou justificar-se. Foi a mulher que tu me deste. Ele tentou jogar a culpa. Eva, por sua vez, tentou jogar a culpa na serpente. Ah, foi a serpente. Todas estas coisas fizeram parte do contexto da queda. Mas nada disso serviu para justificar o pecado diante de Deus. Todos pecaram. E todos se tornaram destituídos da glória de Deus. Todos se tornaram afastados. Não são as condições físicas, não são as condições sociais, não é a má educação que nós recebemos do país, não é onde nós moramos, se você mora em Alphaville ou se você mora numa comunidade, numa favela, não é isto que define quem você é. Você é pecador. Os bilionários de Brasília e os paupérrimos do interior da região norte e nordeste do nosso país são igualmente pecadores. Ambos prestarão contas diante de Deus. As condições sociais, políticas, religiosas, psíquicas, físicas, nada disso será justificativa. Mas os homens continuam tentando fazer folhas de figueiras para si mesmos. A gente sempre continua tentando mudar o pecado, o nome do pecado, fazer folhas de figueiras, para tentar resolver o nosso problema com Deus do nosso jeito. A Confissão de Fé de Westminster afirma que o pecado tomou o homem completamente inclinado ao mal, embora não elimine a sua responsabilidade moral. Ou seja, a depravação não anula a nossa responsabilidade. Pelo contrário, ela agrava a nossa responsabilidade. E, além disso, irmãos, o pecado destrói imediatamente todos os relacionamentos. Primeiro, conosco. Por isso nós somos tão fragmentados, mental, psicologicamente, cognitivamente. Ah, pastor, por que nós temos tantas perspectivas assim a respeito da vida? Porque nós somos fragmentados. Nós não temos uma visão única das coisas. E por que não temos esta visão única? Porque nós perdemos a visão do único, que é Deus. A verdade que deveria ser única e nos guiar, ela é substituída pelas diversas verdades que são as nossas percepções. Então é impossível que nós tenhamos uma igreja. Mas, pastor, por que tem tanta igreja, tanta denominação, tanta gente diferente? O pastor fulano fala que pode, o pastor Beltrano fala que não pode, a igreja tal fazia, por conta das nossas fragmentações, do nosso pecado. Nossa mente é fragmentada, nosso coração é fragmentado. Então o pecado destruiu tudo. Destruiu tudo. Nesse texto, o mundo se fragmenta. Lembra da louça que é jogada com brutalidade ao chão e que se espalha, ela está toda fragmentada. Assim é a nossa vida, assim é a realidade. O pecado distorce o conceito de autoridade. As pessoas não reconhecem a autoridade sobre si, porque elas se acham donas de si. Por isso nós temos relações problemáticas entre marido e mulher, relações abusivas de maridos em relação a mulheres, os machistas. Mas há também, por outro lado, a reação feminista, que não aceita como guia, como liderança, o papel masculino. O amor, ele é distorcido. O amor não é mais aquele amor de Deus. A sexualidade é distorcida. A convivência com as pessoas é distorcida. As relações entre empregados e senhores, tudo é distorcido. Sem a reconciliação com Deus, portanto, a vida se torna insuportável. Insuportável.
E não é à toa que muitas pessoas tentam buscar em filosofias, em ideologias, promessas para tentar mudar o mundo, para tentar melhorar as coisas. Mas elas nunca vão conseguir. Porque em meio à queda, irmãos, só a graça pode resolver. Só a graça. O homem foge de Deus, mas como veremos na sequência, é Deus quem propõe a solução, não é o homem. Aliás, quem se aproxima do homem aqui é Deus. Não é Adão quem vai em direção a Deus, é Deus que se encontra com Adão. Onde estás? É Deus que pergunta. Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. A pergunta, então, onde estás? Ela só pode ser respondida em Cristo, que é o segundo Adão, conforme Paulo em Romanos. Para concluir, portanto, queridos, Gênesis 3, 6 a 13, nos mostra que o pecado nunca termina onde começa. Nunca termina onde começa. O pecado promete liberdade, mas no final das contas ele vai trazer para você escravidão. Você começa se entregando aos prazeres, daqui a pouco você se torna escravo desses prazeres. Você não vive mais sem eles. O vício na pornografia, o vício em relacionamentos extraconjugais, o vício em substâncias tóxicas, em remédios, os vícios. Promete liberdade, mas você se torna sempre escravo, sempre preso. Promete conhecimento, mas produz sempre vergonha para você. Autonomia é o que o pecado mais promete. Nada, esse negócio de Deus, de igreja, das pessoas dizerem o que você tem que fazer. Você tem que viver a sua vida, rapaz. Vive a sua vida. Vive da maneira como você acha que deve viver. É isso que vai te trazer felicidade. Mentira. Isso traz alienação, afastamento dos valores reais, afastamento da verdade. Por isso, queridos irmãos, nós que somos pais, precisamos ensinar nossos filhos a reconhecer o pecado como pecado. Não deixe o seu filho dar uma birra e você justificar isso como algum tipo de transtorno. A birra do seu filho é por causa do pecado que há no seu coração. É o rompimento da relação dele com Deus e com você. Ensine-o amorosamente sobre isto, sobre as consequências. Não é um erro social, mas é uma rebelião contra Deus. Os filhos também precisam aprender que fugir da verdade diante dos pais nunca vai produzir liberdade. Você que é jovem e que é adolescente, que quer viver sua vida, que às vezes bate a porta com raiva, porque o seu pai ou a sua mãe falou alguma coisa, pirraça, responde baixinho, porque se responder alto vai apanhar, não é? Você que faz isso, lembre-se, a sua reação é contra Deus. Os seus pais são apenas instrumentos que Deus colocou diante de você, mas o seu pecado é primeiramente contra Deus. Contra Deus. E você precisa permanecer firme na palavra. Nós, irmãos da igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos, meus irmãos, quebrar os nossos corações quanto ao moralismo, quanto ao legalismo. O moralismo que tenta construir as folhas de figueira para si mesmos. Vamos fugir dessas coisas, meus irmãos. Nós somos pecadores, todos nós. Eu que estou aqui diante de vocês, sou um pecador. Não me vejam como alguém que não peca, não me vejam como um santo, não me vejam como uma pessoa que nunca erra. Não me vejam assim. O apóstolo Paulo disse que ele era o pior dos pecadores. Irmãos, nós somos pecadores, regenerados pela graça, que precisamos lutar juntos uns com os outros para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Não pense que você é melhor do que o outro. Não pense que o fato de você ter uma prática religiosa faz de você uma pessoa religiosamente melhor do que outra. Não faz. Não faz. Todos nós dependemos da mesma graça, todos nós dependemos do mesmo evangelho. Essa graça que nos confronta e que também nos redime. No final das contas, a pergunta que todos nós devemos fazer, então, é: onde eu estou?
Coloque-se no lugar de Adão. Onde você está? Você está tentando fugir de Deus? Ou você está diante da presença de Deus? De todo modo, ainda que você tente fugir, Deus encontrará você um dia. E quando Ele encontrar, você terá de prestar contas a Ele. Queira você, queira não. Porque naquele dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, não fuja de Deus. Encontre-se com Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Curve-se diante dEle. Jogue fora todas as folhas de figueira que você tem feito para você mesmo. Confie no Senhor. Ele é Deus, misericordioso, compassivo, bondoso. A graça dele é maior do que a própria vida. E é nele que nós devemos confiar. Se você caiu, clame por ele. Ele vai encontrar você e vai oferecer da graça que é insubstituível. Não tente resolver por você mesmo os problemas que só Deus pode resolver.